Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um programa de Esperança e Vida, onde nós vamos estar trazendo uma palavra de esperança ao seu coração, uma palavra de sabedoria que o Senhor tem para nós. O texto que eu gostaria de deixar para você nesta manhã se encontra lá em Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 26. Eu vou deixar apenas um versículo e aqui o Senhor Deus vai nos trazer a seguinte instrução: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. É interessante que o apóstolo Paulo dá esta ordem, esta direção à igreja, às igrejas da Galácia, depois de quase 5 capítulos, tentando apresentar para a igreja o verdadeiro evangelho, tentando lembrar esses cristãos do que é o evangelho e de como ele deve impactar as nossas vidas, de como o Senhor Jesus Cristo é suficiente para formar a nossa identidade, para dizer quem nós somos, aquilo que nós devemos fazer, como nós podemos ser salvos e ser considerados justos e justificados diante de Deus. E é interessante que depois do apóstolo Paulo apresentar então de maneira bastante incisiva a esta igreja o evangelho, ou seja, o anúncio de que o Senhor Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e é Ele quem vai nos justificar diante de Deus, quem vai nos santificar diante de Deus, é somente através dele que nós podemos ser salvos. O apóstolo Paulo então vai começar a mostrar como essa verdade deve transformar os nossos relacionamentos. E ele faz aqui então duas observações, traz duas ordens que são aparentemente opostas. E ele vai dizer, olha, nós não devemos nem provocar uns aos outros, nem ter invejas uns dos outros. Essa palavra provocar é uma palavra que traz a conotação de desafiar alguém para um duelo, né? E essa palavra invejar é a palavra que nós conhecemos bastante de desejar alguma coisa de uma outra pessoa, desejar a posição de uma outra pessoa, desejar ser alguém diferente daquilo que nós somos. E veja que para você provocar alguém, para você desafiar alguém, o que você precisa é ter na sua mente que você é melhor do que aquela pessoa. Porque é óbvio que nós só entramos em disputas, nós só desafiamos pessoas quando nós acreditamos que nós podemos ganhar esse desafio, quando nós acreditamos que nós podemos ganhar essa guerra, não é verdade? Então, por detrás dessa provocação está um sentimento de superioridade. E por detrás desse sentimento de inveja, de desejar querer ser alguém, está um sentimento de inferioridade, de que eu sou inferior a fulano, então eu desejo ser igual a ele. Então veja que esses dois sentimentos de superioridade e de inferioridade estão atrelados a essa atitude de provocar uns aos outros e a essa atitude de invejar uns aos outros. Mas embora esses dois sentimentos, embora essas duas atitudes pareçam ser atitudes opostas, elas têm na verdade a mesma raiz. E a raiz dessas duas atitudes é o orgulho. A raiz dessas duas atitudes é aquilo que Tim Keller vai chamar de a fome pela honra. Ou seja, nós desejamos ser honrados, nós desejamos, o nosso ego deseja ser satisfeito. E a única diferença dessas duas atitudes é que aquela atitude das pessoas que provocam uns aos outros é uma atitude daquelas que acreditam que são melhores do que as outras pessoas, enquanto a atitude daqueles que invejam uns aos outros é a atitude daquelas pessoas que acreditam que são piores do que as outras pessoas. Mas essas duas atitudes são, no fundo, as mesmas atitudes, vêm no fundo do mesmo problema, o problema do orgulho, o problema de tentar definir as nossas vidas
de tentar definir o nosso valor a partir das outras pessoas. E então o Evangelho então é aquilo que vai nos libertar tanto desse sentimento de superioridade quanto desse sentimento de inferioridade. E o apóstolo Paulo apresenta aqui então a via do Evangelho, essa via que pode nos libertar desses dois polos, desses dois extremos. E o Evangelho vai nos libertar então deste sentimento de superioridade, deste sentimento de inferioridade. Como? De que maneira? Através da mensagem de que nós somos infinitamente piores do que nós achamos que nós éramos. Nós somos muito mais pecadores do que nós podemos imaginar. E quando nós nos lembramos que nós somos muito mais pecadores do que nós podemos imaginar, esse sentimento de superioridade é destruído nas nossas vidas. Mas, num segundo momento, o Evangelho também vai nos lembrar que nós somos muito mais amados do que nós jamais poderíamos sonhar. E quando nós entendemos isso, esse sentimento de inferioridade também é retirado do nosso coração. E eu já não preciso mais me comparar com as outras pessoas para encontrar a minha identidade. Eu posso agora simplesmente confiar naquilo que Deus me diz, de que eu sou sim muito pior do que eu pensava que eu era, mas eu também sou muito mais amado do que eu jamais sonhei ser. Então eu sou liberto tanto desse sentimento de querer provocar uns aos outros para provar que eu sou melhor do que as outras pessoas, e eu sou liberto também deste sentimento de invejar as outras pessoas, de me achar uma pessoa inferior às outras pessoas, porque a minha identidade já não está mais baseada nas minhas comparações com as outras pessoas. Ela está baseada naquilo que o Senhor Jesus Cristo fala a meu respeito. E Ele fala a respeito de mim, de que eu sou muito pior do que eu imaginei, mas eu sou muito mais amado do que eu jamais sonhei. Que a sua identidade seja construída não em cima das outras pessoas, mas em cima do Evangelho, em cima da palavra do Senhor Jesus e da sua atitude para com cada um de nós. Deus abençoe o seu dia, um grande abraço e até a próxima.